Olá, pessoal, tudo bem? Vamos iniciar a nossa live aqui. Estou aguardando a Marcela, que deve entrar. Enquanto isso, vamos iniciando. Deixa eu verificar aqui. Para a entrada da Marcela. Hoje nós vamos falar sobre a nossa remuneração na advocacia. É o tema da nossa live. Vamos explicar um pouquinho como fazer para ter uma boa retenção de talentos, como vamos trabalhar com essa nova perspectiva de trabalho remoto, certo? Tem algumas pessoas já entrando. Bom dia, Patrícia, Alessandra, Rita. Bom, pessoal, vocês já devem conhecer a Radar, seguem aqui nosso perfil. Somos uma empresa de consultoria e cursos na área de gestão para advogados. Estamos aqui hoje com o intuito de... Estou adicionando a Marcela, que está entrando agora. Estamos aqui hoje com o intuito de divulgar uma pesquisa de remuneração que a Radar está mandando. Bom dia, Marcela, tudo bem? Bom dia, Dani. Tudo bem e você? Também. Já estamos aqui com algumas pessoas. Eu estou justamente explicando sobre a nossa pesquisa de remuneração. Ah, tá ótimo. Nós estamos fazendo uma pesquisa de remuneração a nível nacional, tá? Se vocês puderem colaborar sobre a remuneração de advogados. Se vocês puderem colaborar, o link está na bio. É só acessar lá e vocês têm acesso a um curso exclusivo feito por mim e pela Marcela para quem responder a pesquisa sobre retenção de talentos. 6 horas de consultoria que vão ser sorteadas, na verdade é 1 hora, né, de consultoria para 6 pessoas contempladas e o resultado estatístico da pesquisa está bem bacana. Então, pessoal, Então, hoje a gente... então, pessoal, a Dani estava falando aí dos sorteios, né? Então, assim, vai ter uma oportunidade maior de falar um pouco mais com a gente, para ter um pouco mais de contato no trabalho que a Radar realiza, né? Que é um trabalho bem bacana em prol da advocacia. Então, se vocês puderem colaborar, até mesmo para aumentar essa estatística nossa, que às vezes acaba ficando muito diferente, né? De estado para estado, a questão da remuneração do advogado, a gente vai agradecer bastante a colaboração de todos. Isso mesmo. E aí, com esse sorteio, cada sorteado vai poder, em 1 hora, explorar aí as suas necessidades dos seus escritórios, num bate-papo mais privado, vamos dizer assim. E aí, aproveitando esse escopo da pesquisa, a gente quer trabalhar aqui nessa live hoje falando da remuneração na advocacia. A gente tem percepções sobre piso salarial, nacional, até a Marcela tem algumas questões para trazer para a gente sobre as OABs nacionais, né, Marcela? Que a gente conversou sobre os pisos. É isso mesmo, Dani. Então, eu até já fiz parte, né, do sindicato aqui no estado de Goiás, do sindicato da advocacia, que a gente teve uma luta muito grande na hora da conquista do... Na conquista não, na luta pelo piso salarial, para se estabelecer um piso salarial, mas sempre esbarrava no seguinte: para o advogado o número era muito baixo e para os escritórios de advocacia o nível era muito alto. Então acabou que a gente não conseguiu chegar numa conclusão do que seria um patamar justo para as duas classes, tanto a dos advogados, né, empresários, quanto para a advocacia propriamente dita, né? Então a gente nunca chegou num patamar e a gente não conseguiu avançar com o tema no sindicato que foi criado aqui, né? A gente tentou fazer, na época, né? A gente tentou fazer uma união ali com a AB para que a gente pudesse estabelecer um
um patamar mais justo, né? Mas acabou que não caminhou. A gente ficou brecado nessa, de muito baixo para o advogado, muito alto para o advogado empresário. Então, a gente não conseguiu chegar num consenso para estabelecer um piso justo aqui no estado de Goiás. Aqui em São Paulo, a OAB tem aquela tabela, né? Só que a gente sabe que aquela tabela de honorários e mesmo os pisos que a OAB aqui pratica, eles são muito discrepantes da realidade. E aí esbarra também nessa mesma problemática que você colocou. Para os escritórios, esse piso, que é ainda que descolado da realidade, é muito alto, e para os advogados que atuam nos escritórios, né, os colaboradores, é muito baixo. E a gente ainda tem a questão das formas, né, de contratação. Tem um advogado CLT, que aí dá um gasto maior para o escritório. Tem um advogado associado, que muitos escritórios usam essa figura de uma forma equivocada, que nem sócio de serviço, nem advogado CLT, nem parceiro, fica nesse jogo cruzado, né? E muitas pessoas acabam com dúvidas sobre o que é justo, como equalizar essa questão para as duas partes. Exatamente, assim, até mesmo porque a carga tributária brasileira é uma carga tributária muito pesada, né? Então, assim, tem alguns clientes que fazem de fato a opção por contratar os advogados todos de forma seletista e outros não, né? Querem fazer uma questão de PJ, que às vezes acaba tendo um certo risco, dependendo da forma com que a pessoa exerce a advocacia dentro do escritório. Então, assim, tudo isso tem que ser considerado. Muitas vezes, o que o advogado e empresário, ele opta é por não regularizar o vínculo com o advogado, até mesmo porque o risco muitas vezes compensa, né? De advogados que não entram na justiça contra os seus patronos, ou até mesmo no futuro com a possibilidade de fazer algum acordo em relação a essa rescisão do contrato de trabalho, né? Ou muitas vezes nem tem um contrato de trabalho para rescindir. Mas o advogado fica muito ali à mercê de uma negociação com o seu empresário e que às vezes ele está insatisfeito, mas com a necessidade que tem de estar empregado, ele não tem essa oportunidade ou essa coragem de chegar no seu empregador para estabelecer novas regras. Com certeza. Na verdade, a gente tem várias formas de contratação, como você colocou, né, dos advogados, tanto associados, sócio de serviço, CLT, tem também o parceiro PJ, sociedades unipessoais, sociedades com mais sócios. E o que a gente vê é um uso equivocado de todas essas figuras, porque todas elas são legais, né? Só que assim, o advogado associado, por exemplo, ele não tem aquele vínculo de seletista. E o que eu mais vejo é que muitos escritórios atuam como se tivessem seletistas e aí todos são advogados associados. E mais, sem nem contrato de associação, né? É tudo no fio do bigode, como se diz. Assim, uma coisa que eu falo muito para os meus clientes, na hora que a gente vai prestar uma consultoria nesse sentido, é que a expectativa tem que estar muito bem alinhada, né? E hoje, pelo menos assim, é uma opinião pessoal minha, não é uma opinião geral, a questão de carga horária. Para mim, o que vale a pena, de fato, é produtividade, não necessariamente carga horária. Mas em muitos estados, ainda a forma de advogar, a forma que advogados até um pouco mais sêniores veem a advocacia, é daquela questão do advogado obrigatoriamente cumprir aquela carga horária das 8 às 18, ou o advogado que é bom é aquele que trabalha até 10 horas da noite. E não é bem isso que quer dizer que o advogado é produtivo ou não. Então, tem que se mudar um pouco também essa forma de trabalho, sabe? Eu acho que muitos escritórios pararam no tempo em relação a isso. E a vantagem até dessa pandemia foi demonstrar o tanto que o trabalho em home office pode ser válido, né? Que ele pode ser considerado. Que a pessoa ela não vai produzir só porque ela está na sua frente, muito pelo contrário. As pessoas elas têm perfil de produtividade diferente, algumas pessoas são mais diurnas, outras produzem mais na parte da tarde, outras na parte da noite. É deixar o advogado livre para fazer essa produção da forma que ele acha mais adequada, né? E não com essa questão das 8 às 18 que os escritórios querem impor, sem fazer o registro devido, né, dessa atividade, sem fazer a contratação devida desse advogado. Então, acho assim que tem que dar uma equilibrada entre o que o escritório espera
do advogado e o que o advogado espera do escritório também. Eu ia te falar justamente isso. Se você tem notado que por conta dessa pandemia e dessa obrigatoriedade do nosso home office, se você já tem notado alguma mudança nos seus clientes, porque alguns dos meus clientes já estão pensando em devolver parte de andares, principalmente nos metros quadrados mais caros aqui de São Paulo, Faria Lima, Paulista, já estão falando, olha, deu tão certo a questão do home office que eu vou devolver uma parte, vou instituir esse home office de uma forma mais gradual, de uma forma mais controlada, sim, com interação, sim, mas porque deu super certo essa produtividade. Não, exatamente, Dani. Eu acho muito engraçado que eu comecei uma consultoria com um cliente que é um órgão público aqui, né, do estado, que o jurídico é grande, tem quase 60 advogados no jurídico. E no começo, quando a gente vai fazer aquelas entrevistas iniciais da consultoria, uma das vontades maiores desses advogados era a possibilidade de fazer o home office, né? Até mesmo para melhorar a produtividade, era algo muito distante da realidade deles. Que até então a gente estava pensando como faria isso, de repente veio a pandemia e obrigou, né, a empresa a estruturar e a possibilitar esses advogados a fazerem, né, esse tipo de trabalho. Então, assim, alguns clientes viram como um impacto negativo, até mesmo por conta daquele perfil de produtividade, e outros já de forma totalmente produtiva. Os advogados estão produzindo muito mais. Ainda mais que teve a questão da suspensão dos prazos também, né? Até o dia 4 de maio, os prazos estavam suspensos. Então, com isso, os advogados estão vendo, eles estão mudando a forma de perceber a produtividade dos seus colaboradores, né? Porque tá vendo que as pessoas, elas conseguem ser maduras, até mesmo porque são pessoas adultas, não precisam ficar sendo cobradas da forma com que são, de acordo com a carga horária, né? Das 8 às 18, e sim pela sua produtividade. Então, vamos colocar meta, vamos estabelecer o que a pessoa vai precisar entregar, né, nesse período, ou semanal, ou diária. Vamos estabelecer a melhor forma dessa relação de trabalho à distância, né? Então, assim, pelo menos, assim, alguns clientes estão vendo de forma bastante positiva essa questão da pandemia. Eu tenho notado isso também. A gente vê que nesse ponto, a organização, boas tecnologias, tudo isso auxiliaram muito os escritórios que já estavam, por exemplo, em consultoria e que tiveram que fazer essa mudança, já tinham um software de gestão, já tinham agendas parametrizadas, um fluxo de trabalho definido, sofreram muito menos, né? Na verdade, o que a gente tratou aqui foi, vamos manter tudo andando, independentemente de prazos processuais em curso ou não, até porque os eletrônicos a gente consegue continuar mantendo normalmente, protocolando inclusive, né? E Exatamente. foi muito menos traumático do que eles esperavam. Por isso até essa mudança. Muitos falavam para mim, aqui em São Paulo a gente demora 10 minutos para chegar na padaria. Então, assim, 1 hora e meia de deslocamento para ir, para voltar, que eles estão aproveitando para trabalhar. E é o mesmo sendo home office que está meio que improvisado, né? Com família em casa, filhos, estudando, tudo. Mesmo assim, eles estão achando que está rendendo muito melhor. Dani, a gente percebe isso até mesmo no Poder Judiciário. A movimentação dos processos está muito mais célere do que antes. Então, assim, está funcionando para o Poder Judiciário também. É claro que não está mais em pautas audiências, então, assim, algumas coisas presenciais mudaram, mas pelo menos, assim, o trabalho deles está rendendo mais. A quantidade de publicações, pelo menos dos meus clientes, a gente está tendo até que fazer uma reestruturação em relação ao volume de publicações, porque de fato aumentaram. Aqui também. Aqui também. É o que eles estão chamando de novo normal, né? A gente tem que tomar sempre muito cuidado com as mudanças, para que elas sejam bem pensadas e bem estruturadas. Mas é como você falou, não dá para viver lá na Idade da Pedra. Aqui também tem um comentário do Adão falando que vivemos novos tempos e escritórios engessados não vão conseguir existir com se quiserem um mínimo de crescimento. E é justamente isso, né? Ele foi muito oportuno na colocação dele,
Porque, assim, antes era muito distante da realidade dos escritórios a questão da tecnologia. E hoje a gente tem visto o quanto a tecnologia pode nos auxiliar. E hoje um escritório que não tem um software de gestão, essa parte mesmo da gestão dos processos fica um pouco defasada, de fato. É claro que, dependendo da quantidade de processos que o escritório tem, até que dá para levar, mas não com a qualidade, mantendo todo o histórico que é necessário na hora de passar uma informação para o cliente. A tecnologia nos ajuda muito. E a maior parte hoje dos softwares jurídicos, eles permitem o acesso através da internet normal, tem a versão mobile. Então, assim, tudo foi muito facilitado, né, para os escritórios de advocacia. E não tem o porquê não aproveitar a tecnologia a nosso favor. Sabe que há mais de 10 anos eu tive que implantar o trabalho em home office num departamento jurídico que eu era gestora. E lá atrás, mesmo sem tantas tecnologias e tal, deu tão certo que a empresa até hoje utiliza o mesma forma de trabalho em home office. Claro que teve alguns upgrades graças à tecnologia, mas o que nós conseguimos num primeiro momento, assim, coisa de 2 meses, era um escritório massificado, né? Então, em 2 meses, a gente conseguiu ver a redução drástica dos custos, mais de 50%, aumento de produtividade de mais de 70%, só de mudar a forma de trabalho entre home office e escritório. E lá continua vivendo assim até hoje. Não, mas esse Pedro, você lembra até na Fenalol do ano passado, do depoimento de um escritório lá do Pará, que ele não tem nem estrutura física, né? Ele tem mais de 20 mil processos e não tem estrutura física. Eles se estruturaram para todos os advogados e parceiros terem o acesso, né, ao software de gestão, e a comunicação é toda feita através do software. E funciona muito bem. Tem uma controladoria jurídica, de fato, muito bem montada, muito bem elaborada, para fazer toda essa organização desse fluxo de trabalho. E para eles funcionou super bem, tanto que eles não têm estrutura física. Quando o cliente pede alguma reunião, ele vai até o cliente, não é o cliente que vai até ele. Então, até na hora de fazer o atendimento, a forma de atender esse cliente, ela é diferenciada, né? Porque o cliente não tem que sair de onde ele está, é a pessoa que vai até ele. E aí a gente melhora até a fidelização do cliente, né? Você imagina, você precisa do seu advogado, ele está ali pertinho de você, indo no seu local de trabalho, tratando pessoalmente com você, mesmo sem precisar você se deslocar para o escritório dele, que às vezes fica longe do seu núcleo de trabalho, fica difícil. Você consegue ter um acompanhamento muito mais próximo, né, do advogado, do seu cliente. Não, exatamente. Agora com as ferramentas que a gente tem usado na pandemia, eu acho que facilita ainda mais. Aqui em Goiânia acaba que a gente não tem tanto problema com trânsito igual vocês aí em São Paulo. Mas dependendo do horário, de fato, a gente tem que sair bem mais cedo para uma reunião no cliente. Com as novas ferramentas, a gente está aí com o Skype, Google Meet, tem o Zoom, tem várias ferramentas que permitem a gente marcar até uma quantidade maior de reunião, da gente estar presente de uma forma muito mais efetiva na vida dos nossos clientes, né, Dani? Porque não vai ter que contar com esse deslocamento. Então, a gente consegue dar uma oportunidade para a gente. A tecnologia dá essa oportunidade para a gente de estar mais presente. E olha aí o ar mais respirável, né? Tem até a questão do meio ambiente, né? A gente consegue respirar melhor, poluir menos. Quando tiver que se deslocar, você perde menos tempo. É muito bacana. Exatamente. E pensando ainda na remuneração na advocacia, você vê algumas outras formas, não só aquele salário, e vamos colocar entre aspas, porque não sempre seletistas, né? Mas aquela remuneração mensal, outras formas da gente trabalhar essa remuneração no sentido de benefícios, bonificação. Você vê isso bastante aí em Goiânia, nos seus clientes, no pessoal com quem você tem mais contato? Então, Dani, a realidade aqui em Goiás ainda é um pouco distante disso, né? Mas, assim, em muitos escritórios, o que a gente percebe? Tem alguns escritórios que são totalmente contrários a pagar um salário fixo para os seus advogados. Eles preferem pagar já em percentual em relação à produtividade.
Outros já têm essa questão de pagar um fixo, mas um fixo baixo, né? Apenas para garantir, porque a gente sabe que a advocacia ela é sazonal, não é sempre que tem um recebimento, até mesmo porque os processos são morosos, até que um alvará seja expedido, pode ser que demore, né? Então, alguns escritórios eles têm isso. Quando eles pagam um valor fixo, eles diminuem o valor do percentual que o advogado participa naquela ação. Então, eu tenho as duas vertentes. Outros clientes meus, por exemplo, eles dividem o percentual dos honorários que a pessoa que está executando faz, divide por etapas. Então, para não pagar, porque o que estava acontecendo? Muitas vezes, eles pagavam a bonificação, essa parte do honorário, no ato da contratação. Né? Então, se o advogado tinha direito a 20% do percentual do processo, era pago no ato. E é claro também tem os contratos ad êxito, que depois vinha essa remuneração do ad êxito no final da ação. Mas eu estou falando dos honorários iniciais ali. Então, o que agora os escritórios também estão optando por fazer? Dividindo essa bonificação, esses honorários, em fases processuais. Então, tem a fase inicial do processo, depois tem a parte recursal. Então, eles dividem esse processo em algumas etapas e, de acordo com o grau de dificuldade de cada uma dessas etapas, eles vão pagando esse percentual. Por que a gente resolveu também fazer isso? Foi uma ideia que eu sugeri. Porque acontecia de, muitas vezes, o advogado que trabalhava naquele escritório, ele saía, ele já tinha recebido todo o honorário relativo àquele processo, então outro advogado ia assumir e acabava que não ia ter nenhum tipo de benefício econômico com o processo. Então, por isso que a gente definiu essa outra forma de remuneração, que é de acordo com as fases do processo. Então, concluiu aquela fase, remunerou. Concluiu outra fase, remunerou. Se o advogado sair do escritório ali no meio do processo, a outra pessoa que assumir ainda tem outras partes do processo que ela ainda pode ser remunerada. Então, dessa forma, eu acredito que é mais justo. Né? Aí tem a forma também de captação, que muitos escritórios dão um percentual de 20% com a captação. Se o advogado captar e for executar, ele ganha 40%. Aí o povo fala assim, nossa, mas não é pouco 40%? Eu tô levando o cliente e ainda estou executando e eu vou ganhar só 40%? O advogado, às vezes, ele não pensa no seguinte, muitas vezes ele só consegue fazer aquela captação porque ele usou o know-how do escritório. Ele não foi ali como ele, né? Usou a marca, usou a estrutura, usou a sala de reunião do escritório. Porque você tem que pensar nisso. O escritório tem todo um custo fixo para arcar. Tem todo um know-how, tem uma estrutura. Então, tem tudo isso que tem que ser contabilizado. O advogado, não. O advogado, ele já vai usar a estrutura inteira do escritório. Então, 40% é um valor mais que justo. Mediante tudo aquilo que o escritório tem que arcar. Uhum. Então, a gente tem que equilibrar essa situação, né? Porque também não adianta querer. É claro que a gente sempre quer ganhar. Todo colaborador acha que podia ganhar mais, que se esforça e tal, mas é uma coisa que a gente tem que trabalhar para os dois lados, né? Para equilibrar essa relação. Ó, a Cristina está aqui perguntando a respeito de remuneração. Como fica o advogado da controladoria jurídica? Bom, a controladoria jurídica, Cristina, ela não tem uma responsabilidade técnica sobre o processo, né? E muitas vezes a remuneração da controladoria jurídica, ela não recebe esse tipo de bonificação. Não entra a parte dos honorários para a controladoria jurídica. Normalmente o controller, ele tem a contratação dele é seletista. A maior parte das vezes ele é contratado como seletista para essa função. Então, como ele não exerce a advocacia propriamente dita, ele não tem a responsabilidade técnica naquele processo, ele não recebe esses honorários, mesmo com essa divisão. Então, quando a gente faz essa divisão, o controller não entra. O controller, ele vai mais mesmo para a parte administrativa processual, para aquela parte burocrática. E a contratação dele, às vezes, alguns escritórios, o que trabalham é com distribuição de lucros ao final, fazendo 2 avaliações, avaliação semestral. Então, no final, tem um direito a uma bonificação. Então, isso é feito. Mas em relação aos honorários, como o controller ele não tem essa responsabilidade técnica, ele não entra nessa divisão. O que acontece a gente acaba estabelecendo um tipo de plano de carreira um pouco diferente para a controladoria, né? Aqui em São Paulo, muitos não são seletistas.
eles entram como advogados associados também, tá? E recebem bonificação, mas é como você falou, essa bonificação acaba sendo por avaliação de desempenho, de acordo com a produtividade, de acordo com as metas colocadas para a controladoria, e às vezes até são distribuídos bônus para mais pessoas além do controller, não só para o controller, mas para os assistentes, dependendo do tamanho da controladoria, mas vinculados mesmo a metas e avaliação de desempenho. Com relação às avaliações de desempenho, os advogados que atuam assim mais tecnicamente, os associados, como você vê essa questão, Marcela, de ter uma avaliação de desempenho para todos no escritório, tanto para a controladoria quanto para o corpo técnico? Você concorda que isso ajuda, talvez até nessa produtividade que a gente busca? Dani, eu concordo demais. Eu sou uma defensora, na verdade, de fazer essas avaliações. Porque o que acontece? Muitos escritórios, eles não têm nem o hábito de dar o feedback para os seus advogados. Então, o advogado ele fica ali muito à mercê da imaginação para saber se ele está no caminho certo ou não está no caminho certo. Então, a avaliação, ela vem assim... eu gosto muito de investir em autoconhecimento. Eu gosto de saber quem eu sou, como eu estou, qual que é a qualidade do meu trabalho. E eu acho que essa avaliação é uma oportunidade também para alinhar a expectativa entre o dono do escritório, né, e o advogado, para o advogado saber de fato o que aquele escritório espera dele. E quando não se tem essa avaliação, não tem o feedback, às vezes o advogado ele é mandado embora sem nem saber o porquê que ele está sendo mandado embora. Então, assim, até mesmo para... fica aquela situação chata, né? Exatamente. Então, assim, o que acontece em relação a essa avaliação de desempenho? Ali não são colocados só os critérios objetivos, não é só a parte técnica do advogado que é analisada. Porque às vezes a pessoa acha que o profissional, ele pensa que a única coisa que precisa para ele ser um bom profissional, ele ter uma boa técnica. Só que não é só isso que conta ali na hora de você ter um emprego. Você tem que ter boas habilidades, você tem bons conhecimentos, você tem que ter um bom ambiente de trabalho, você tem que saber se relacionar com pessoas. Porque não adianta você achar que você vai entrar no escritório, você não vai falar com ninguém, não vai dar bom dia para ninguém, vai sentar, vai fazer e você vai ser um profissional completo. Então, acho assim que essas avaliações, elas vêm para acrescentar, né, para as pessoas saberem onde elas podem melhorar, onde elas podem intensificar o conhecimento, né, para melhorar enquanto profissional, enquanto pessoa. E eu não acho somente que os advogados do escritório, eles precisam. Os donos do escritório também precisam ser avaliados, né? Porque muitas vezes, o que a gente esbarra? A gente esbarra em donos de escritório sendo chefes apenas, né? Daquelas pessoas que gostam de ordenar, gostam de ser autoritárias, saem gritando, berrando, chamando a atenção dos seus advogados na frente de todo mundo. E não é um tipo de gestão que a gente entende como adequada, né? Então, até na forma mesmo de feedback, tem todo um procedimento correto para se fazer um feedback para um cliente, para um funcionário, né? Então, a avaliação serve para isso também, fazer um apanhado do semestre, porque também não gosto muito da questão da avaliação anual, Dani, porque eu acho que às vezes muitas coisas se perdem no meio do caminho e acaba que a pessoa fica sendo avaliada apenas pelos últimos 3 meses, 4 meses, que é onde a memória está mais recente ali do avaliador, né? Então, eu gosto também dessa questão das avaliações cruzadas. Meio que todo mundo avaliando todo mundo. É claro que dentro daquela conexão de trabalho que cada um tem um com o outro, porque não justifica uma pessoa que não tem conexão de trabalho com outra, vai avaliar o quê, né? Não vai ter o que avaliar se ela não tem uma conexão ali dentro daquele ambiente. Então, eu acredito muito nisso como uma forma de evolução profissional. Eu também acho. Só que o problema é que muita gente atua com avaliação de desempenho para penalizar alguma situação subjetiva, né? Então, é muito importante essa questão que você falou de que a avaliação de desempenho tem que ser objetiva e tem que ter esse alinhamento. Eu estou trabalhando isso com um cliente que eles têm uma grande dificuldade. O clima organizacional é ótimo, todos os sócios se dão muito bem com todos os colaboradores, só que eles têm um problema, os sócios esperam uma coisa e os colaboradores acham que tem que entregar outra. E aí todo mundo fica descontente, todo mundo fazendo o melhor possível.
Então, a avaliação de desempenho vai justamente conseguir unir essas vontades, que eles vão finalmente conversar de uma forma objetiva para alinhar o que o escritório quer para si, se é o crescimento, que tipo de crescimento, para onde querem ir, e o que os colaboradores vão poder ajudar para que esse planejamento estratégico flua da melhor forma. Dani, é uma coisa que eu falo, é uma coisa até que eu converso muito com os meus clientes, assim, sempre. É a questão de alinhar a expectativa. E alinhar a expectativa, você tem que fazer isso com todo mundo. Isso serve para a sua vida pessoal, para a sua vida profissional. Porque o que acontece? Você tem que saber exatamente o que o seu chefe, né, o seu gestor, ele quer de você. Essa expectativa tem que estar muito alinhada e você tem que saber exatamente o que você espera dessa relação profissional. Então, onde você quer chegar? Então, esse escritório tem um plano de carreira, não tem um plano de carreira, eu posso crescer, não posso crescer? O que eu estou vendo dentro desse ambiente? Porque se essas expectativas não são alinhadas, às vezes você está esperando crescer no escritório que você verifica que não tem essa possibilidade. Aí você vai ficar frustrada, né? Porque você não está vislumbrando esse crescimento, mas na hora da contratação você não tinha alinhado essa expectativa. Do tipo, quais são as possibilidades que eu tenho dentro desse escritório ou não tenho dentro desse escritório? Então, tudo isso tem que ser muito bem alinhado. Até mesmo com o cliente. Qual que é a expectativa que você está dando para o seu cliente? A gente sabe que a advocacia não é uma profissão de fim, é uma profissão de meio. Então, o que você está falando para ele? O que você vai fazer? O êxito você não pode garantir. Você está o quê? Falando para ele que vai dar maior tempo, para ele resolver aquela demanda, o que é? Então, tudo isso tem que estar muito bem alinhado para não ter frustração de nenhuma das partes. E é aquela questão também de comunicação, né? Ter uma comunicação clara e assertiva. Tem muita gente que fala uma coisa, aí o interlocutor entende outra e sai cada um achando que fez o seu papel. Então, uma comunicação clara, objetiva, assertiva, em que você consiga realmente expor de uma maneira gentil, delicada, é claro, mas expor a que você veio, o que você está prometendo, o que você espera, porque tem muita gente também que não, nessa visão de que eu não quero me expor, eu não gosto muito de conflitos, eu não quero situações desconfortáveis, acaba deixando de falar uma coisa que é extremamente importante. Então a gente tem e isso também impacta na produtividade, né, Dani? Impacta totalmente. Impacta, porque a pessoa vai ficando frustrada, ela vai ficando acuada. Dani, tem uma pergunta aqui da Bela. É assim, ó, e na questão do advogado sênior, seria esta remuneração proporcional correta? Poderia explicar melhor essa questão de como ficaria no seletista salário mais porcentagem? Bela, isso é muito comum, assim, que aconteça dessa forma. Isso é igual ou qualquer outro tipo de contratação, por exemplo, de um vendedor de carros. Então, ele tem aquele fixo e tem o percentual que ele vai receber em relação a esses honorários. Então, assim, é um contrato de trabalho como outro qualquer, que envolve algum tipo de venda, por exemplo. É uma comissão que você ganha. Então, esse percentual entra ali como uma comissão que você ganha em relação às etapas. E a questão de ser sênior, o que vai, às vezes a diferença é que o sênior ganha um salário fixo maior do que um advogado júnior ou um advogado pleno, né? E o grau de complexidade dos processos que ele atua é maior. Não necessariamente que o valor agregado na causa seja maior. Apenas a matéria é mais complexa do que o que os advogados júnior e os advogados pleno, eles executam dentro do escritório. O que a gente vê, às vezes, é que essa bonificação e essa porcentagem, às vezes elas não são atreladas ao processo também. Talvez seja essa a dúvida. Elas são atreladas ao salário. Então, você tem um bônus de 1 a 2 salários, de 2 a 3 salários. E aí, nesse caso, normalmente, como o salário do sênior é maior, aí ele acaba tendo um percentual, uma bonificação um pouco maior. Isso, de acordo com a avaliação de desempenho, né? Se for nessa questão que ela está perguntando da bonificação em relação, então é isso mesmo. Então, às vezes, o que acontece? A gente estabelece que para o advogado júnior, a bonificação dele pode chegar até uma vez, né, do salário dele. Vamos supor que o salário dele, o fixo, seja, eu estou jogando por baixo aqui, vamos supor que o salário do advogado júnior seja R$1.000, então ele pode ganhar até R$1.000 de bonificação.
Por que até R$ 1.000? Porque vai depender da avaliação de desempenho. Qual que é o percentual que ele vai ter ali naquela avaliação de desempenho para ver qual que vai ser o percentual da bonificação. No caso do sênior, o salário fixo é maior. Então, a bonificação automaticamente é maior. Então, mesmo que seja uma vez do salário, o salário dele, vamos supor que seja ali R$ 3.000, R$ 4.000. Então, ele pode receber até esse valor de bonificação de acordo com essa avaliação de desempenho. Acredito que seja mais com essa relação. E aí a gente tem diversos tipos de possibilidades de bonificar o time, né? Às vezes você tem um DRE bem definido por área, e aí o time acaba dividindo os lucros daquela área. Enfim, tem várias formas de bonificação. E tem também os escritórios que investem em conhecimento. Então, dão auxílio em cursos, bolsas de estudo. Ou uma coisa que eu gosto muito de sugerir é grupos de estudo interno mesmo. Isso não traz um investimento muito grande para o escritório, né? É um horário que as pessoas podem se reunir e trabalhar temas corriqueiros ali naquela operação, novidades. Todo mundo tem a oportunidade de expor e de trazer novos temas. E essa interação não só aumenta o conhecimento, porque aí é uma oportunidade que todo mundo troca sobre aqueles casos, mas também aumenta a interação entre o pessoal. Normalmente dá muito resultado. Eu tenho 2 clientes que trazem, às vezes, convidados também para expor algum tema para a equipe do escritório, e muitos estão mudando um pouquinho o foco para não trazer só temas jurídicos, mas mesmo temas de gestão de tempo, produtividade. Eu tive um escritório que no final do ano fez um evento para falar sobre felicidade, baseado naqueles conceitos de Harvard, e foi muito bem visto pelos colaboradores. É como a gente O jeito está Harvard de ser feliz, né? Então, Dani, o que é muito interessante nesse sentido é que vê até o desenvolvimento dos advogados que acabaram de ingressar na carreira, né? Porque às vezes tem muito temor da hora da audiência, de uma sustentação oral. Então, eles ficam ali com aquela tensão toda antes de fazer esse tipo de procedimento jurídico, né? E essa questão do estudo, assim, de fazer esses pequenos seminários dentro do escritório, acabam fazendo esse desenvolvimento da oratória também. Que às vezes o advogado é ali um pouco mais tímido, não tem muito esse perfil, né? Aí, de repente, ele se vê ali naquele desafio dentro do escritório de ter que apresentar para os colegas aquilo que ele viu em um congresso, alguma questão de estudo que foi colocada, né, no mês. Não, esse mês nós vamos estudar sobre tal matéria. Então, ali naquele cenário, acaba que a pessoa tem que se desenvolver, tem que ministrar um pequeno curso ali para dentro do escritório. Então, ele acaba se destravando também nessas questões, né, de timidez na hora de executar essas tarefas externas na advocacia. Eu gosto muito disso, que o pessoal fica trabalhando, às vezes eles, criminalistas, trabalham muito com júri, né? Então fazem júri simulados. Eu vi até uma reportagem esses dias de um escritório que estava fazendo audiências simuladas nessa forma de videoconferências, para justamente treinar como é que vai ser agora, né? Que vai ter essa questão de videoconferências e teleaudiências, enfim. Eu acho muito rico e sempre dá muita interação entre as pessoas. Sempre num clima mais descontraído. A Bela está aqui perguntando se a Radar tem uma tabela inicial para essa remuneração por etapas. Então, Bela, o que acontece? Não tem como a gente ter uma receita de bolo, porque cada escritório tem uma área de atuação diferente, etapas processuais com grau de dificuldade diferente, alguns atuam mais na área administrativa. Então, essas tabelas nós fazemos personalizadas para cada escritório. Então, a gente tem dos nossos clientes, óbvio, né, que a gente já fez isso para os clientes, mas depende muito, vai variar muito da área de atuação do escritório para que isso dê certo no seu escritório também. Então, assim, uma dica que eu te dou de acordo com a área que você atua aí no seu escritório, você separar quais são as fases que esses processos têm. E de acordo com a importância de cada fase, com o grau de complexidade, igual, por exemplo, a gente sabe que a fase inicial de um processo ela é um pouco mais complicada, porque você tem que desenvolver a tese, tem a petição inicial, tem toda a documentação que tem que estar ali. Então, é uma fase que é um pouco mais longa e muito estratégica, né? Porque é ali que você vai desenvolver toda a sua linha de defesa.
Então você consegue separar. Então qual o percentual que essa fase inicial ela pode ter? Não, e agora, se for para uma fase recursal? Se for para uma fase recursal, vamos direcionar tantos por cento, entendeu? Aí dentro da sua área de atuação você consegue fazer essa divisão. Mas não tem uma receita de bolo pronta, não. A gente faz personalizado para cada um dos nossos clientes. Até porque uma coisa que também ficou muito clara com essa questão da pesquisa de remuneração que a gente está fazendo é que, gente, como esse Brasil é grande e como são diferentes os números e as formas de atuar em cada pedacinho, né? Então, a gente tem discrepâncias, assim, absurdas de remuneração mesmo por faixa de atuação do estado lá em cima, no Amazonas, até lá embaixo, no Rio Grande do Sul, né? Então, a gente tem que avaliar tudo isso para deixar o seu escritório, porque quando a gente implanta um plano de carreira, a gente tem que ter certeza que ele vai funcionar. Não dá para implantar um plano de carreira muito lindo, seria muito bacana. Eu tenho uma receita de bolo, né, como disse a Marcela, muito linda, e jogo para você e falo, esse plano de carreira vai ter muita eficiência na hora de reter seus talentos. E aí você não consegue aplicar. Não é de acordo com a sua realidade, né? De acordo com a área que você trabalha. Você não vai ter o financeiro forte o suficiente para bancar esse plano de carreira. Aí vai chegar numa hora que você está falando, eu vou mandar meus sêniors todos embora porque eles são caros. E eu posso me virar com os júniors. E não é esse o objetivo do plano de carreira. O objetivo do plano de carreira é todo mundo crescer junto e crescer o escritório para abarcar todas essas pessoas que vão se desenvolvendo. Nós, enquanto consultoras, a gente tem que ter muita sensibilidade, né, com a realidade de cada um dos nossos clientes. Então, assim, o nosso trabalho ele é muito personalizado. É realmente entrar no escritório, identificar quais são todas as realidades ali do dia a dia do escritório e dentro disso aplicar as ferramentas de gestão completa. Não adianta a gente pegar o nosso passo a passo ali de cada uma das ferramentas e sair aplicando todas, porque em alguns escritórios, dependendo do tamanho, da localidade, não adianta, não vai funcionar. Igual, por exemplo, tem cliente meu que tem uma grande atuação na capital, mas também tem atuação no interior. Não adianta eu colocar o mesmo fluxo de trabalho para o interior e para a capital, funciona de forma totalmente diferente. A forma de atendimento, os clientes, tudo é muito diferente. Então, nós seríamos levianas, né, Dani? Se a gente chegasse em cada um dos nossos clientes, toma, faz isso aí, olha, o manual é esse, isso aí que você tem que seguir, então esse aqui é o regulamento interno, é isso aqui, ó, você faz isso aqui que vai dar certo. Não é assim que funciona. Então, a gente tem que, de fato, caracterizar, personalizar, de acordo com a realidade dos nossos clientes. Eu gosto sempre de falar que com esse diagnóstico a gente entra rapidamente no escritório, né? A gente faz aquele diagnóstico inicial e aí a gente consegue levantar até problema, desde problema de limpeza até problema de tecnologia e aí trabalhando tudo junto para melhorar a rotina como um todo, né? Porque é como a gente está conversando aqui, o clima organizacional ganhou uma importância muito maior que antes. Hoje em dia as pessoas ficam ou saem dos seus empregos, dos seus escritórios, das empresas, em razão de um clima organizacional bom ou ruim, né? É exatamente isso. Então, assim, todas as habilidades elas têm que ser bem desenvolvidas, né? Então, às vezes a gente entra no escritório e o engraçado da nossa consultoria é porque as mudanças não adianta o advogado, quando contrata a gente, achar que a mudança vai ser de baixo para cima, né, Dani? Do tipo, muda Não. todo mundo, eu quero o escritório fluindo bem, mas eu tenho a síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim. Então não funciona dessa forma. Assim, os sócios do escritório eles têm que estar preparados para essa mudança também, porque a gente entra lá, acaba que, claro que de uma forma com o menor impacto possível, mas a gente muda toda a realidade daquele escritório. E não adianta, o sócio do escritório vai ter que entrar também nessa onda de mudança, até mesmo porque é a cara do dono que vai direcionar ali, né? A opinião do dono vai direcionar o negócio dele. Então não adianta ele achar que a gente vai chegar, vai mudar todo mundo e ele vai ficar ali naquela síndrome de Gabriela também, que não vai funcionar. Então a mudança ela é muito assim, de cima para baixo. Então vamos mudar o mindset, né? Vamos mudar a cultura do escritório, aí a gente consegue implantando as ferramentas de gestão adequadas. Nossa, o melhor exemplo para mim é o timesheet. Que sócio do escritório detesta preencher timesheet. Todo mundo detesta preencher o timesheet.
Só que aí a gente chega e fala, olha, vai ser bom por isso, por aquilo, eles acham sensacional. Aí eles falam, não, então todo mundo tem que preencher o timesheet, mas eu não tenho tempo. Aí eu falo, não, então não funciona, porque assim, a gente tem que ver também como é que está a sua produtividade. Aí quando eles entendem isso, às vezes eles percebem que estão gastando tempo em coisas erradas, em coisas Eu que tem acho mais assim que afinidade. Né? eu acho que vai muito nessa onda também, Dani, dessa questão do timesheet dos sócios. O que eles às vezes não identificam na importância do preenchimento é que a hora deles de trabalho é mais cara. E eles têm, o escritório tem que ser remunerado por aquela hora que ele está gastando ali. Então, quando a gente começa a falar de números, assim, olha, se você não preenche seu timesheet, é como se todas as horas que estão contratadas do escritório, que muitas vezes não entram só as suas horas, entram de advogado júnior, advogado pleno, advogado sênior, e cada um tem uma valoração diferente, você coloca tudo na mesma vala. Então, às vezes, você está ali com um contrato que é 10 horas de consultoria mensal. A sua hora é diferente da hora. Então, até nisso tem que dividir esse contrato. Olha, então, de acordo com esse contrato de 10 horas, 2 horas são minhas horas, então o valor é tanto. 2 horas com grau de complexidade menor, então até isso tem que ser dividido para na hora de fazer um contrato de honorário, o contrato está equilibrado para as duas partes. A gente até fala, né, que depois você não sabe precificar, não sabe porque o seu escritório não cresce financeiramente. Né? Porque você não consegue avaliar exatamente a sua escritura. Quanto você gasta, quanto você ganha e quanto vale o seu tempo. Essa é a grande questão. Muitas vezes os advogados não fazem. Eu começo a fazer conta com eles. Assim, vamos saber se esse contrato seu é justo ou não. Porque às vezes o que é que eles fazem? Nossa, é porque esse contrato meu é 5 mil reais por mês. É muito dinheiro, é só para consultoria. Eu falei assim, tá, vamos ver se ele tá justo ou não. Quantas horas de consultoria vocês oferecem? Porque muitas vezes, quando vocês não limitam, até temática, você vai ver que, vamos supor que o contrato seja para 10 horas, 20 horas. Você está trabalhando 50 horas. Então, esse contrato já deixou de ser vantajoso. Só que para isso, você tem que ter um sistema alimentado. Exato. O cliente liga o dia inteiro, pergunta várias coisas. Tenho muitos clientes que têm empresas e aí todos os setores da empresa têm acesso ao advogado, né? Consultor que tem aquelas horas por mês. E aí aquele advogado responde a mesma coisa para vários setores da empresa e a empresa não se importa, porque está dentro daquele geral. E quando você vai pôr no papel, você vê que você gastou 3, 4 vezes o número de horas contratadas. A Sara está falando aqui. Se a liderança não for exemplar, não funciona, passa a não fazer sentido. A gestão passa a ser vista como contraditória. É exatamente isso, Sara. É justamente o que acaba acontecendo. E acontece assim, o que acontece é que no começo todo mundo está ali apto a fazer aquela mudança. Mas se a quem faz a gestão não tem aquela mudança enraizada, aos poucos vão voltando os velhos hábitos. Então, não fica eficaz, as ferramentas de gestão elas vão se perdendo. Então, de fato, os líderes eles têm que dar o exemplo. Primeiro, eles têm que saber fazer tudo, todas as etapas, até mesmo para ser espelho, né? Eu não estou falando que eles vão executar todas as etapas, mas eles têm que ter conhecimento sobre todas as etapas, de tudo que vai ser mudado, por que vai ser mudado. Não tem mais nem aquilo assim, vou mudar porque é melhor, pronto, acabou. Não, peraí. Por que vai mudar? Por que é importante manter um software bem alimentado? Então, vamos explicar para os advogados qual que é a importância disso. Então, às vezes, é um advogado que faz a atuação naquele processo. Só que o cliente liga querendo saber informação sobre aquele processo e aquele advogado daquela demanda não está presente. O que você vai falar para o cliente? Não sei, não faço nem ideia. Olha, o advogado que cuida do seu caso não está aqui. Então, a imagem que você passa para o seu cliente é uma imagem muito errada. Se o software está bem alimentado, qualquer advogado do escritório vai poder passar a informação que o cliente quer. Então, mostra para o cliente que o seu escritório tem um cuidado com o processo dele, que todo mundo está ali para o cliente. Então, assim, tem que explicar exatamente todas as etapas, o porquê de cada ferramenta está sendo implantada. Então, isso tem que estar muito claro no escritório. E é isso que o nosso trabalho faz. A gente consegue unir, né? A gente consegue aplicar essas ferramentas demonstrando a importância de cada uma delas. É o que eu sempre falo. A gente coloca um fluxo para funcionar, aí faz um teste, vê se funcionou. Se não funcionar, a gente redesenha, redefine, para que depois que a gente saia do escritório,
escritório, né, Marcela, ele consiga andar com as próprias pernas. Não precisa... Cada cliente que chega para contratar consultoria de novo não tem condições, né? Então, você tem que aprender a lógica da coisa para poder continuar com o seu negócio. E aí eu acho que é isso que funciona muito legal. Eu também. Eu gosto disso, dessa transformação. A gente está com 10 minutos aí, antes que o Instagram nos derrube. Eu queria trazer um pouquinho, Marcela, sobre os tipos de carreira que estão surgindo agora com essa ênfase na gestão, com essa ênfase nas novas tecnologias. A gente tem visto que não só de advogados vive o direito, né? Não só de advogados, promotores e carreiras públicas ou advogados no privado vive o direito. Então, estão surgindo várias novas carreiras, a de controller é uma delas, né? Então, eu queria trazer um pouquinho dessa percepção. O que você vê por aí? Então, o que acontece? Aqui no estado de Goiás, a controladoria jurídica ainda está caminhando, sabe? Muita gente muitos advogados já viram a importância de se ter uma controladoria jurídica. Então, quando a gente vai fazer um processo seletivo, que também é um dos serviços que a Radar oferece, né? Um processo seletivo desses controllers, o que a gente identifica? Identifica pessoas que têm perfil para controladoria jurídica, mas que não têm experiência. Mas quando a gente identifica que a pessoa tem um perfil, para a gente já é meio caminho andado para treinar aquela pessoa para desenvolver aquela habilidade. Às vezes é muito mais fácil do que pegar uma pessoa já experiente no assunto, porque o mercado está um pouco escasso. Então, o que acontece? Muita gente não conhece a profissão, não sabe o leque de oportunidades que essa área de gestão pode trazer. E os escritórios estão muito carentes de pessoas, né, de profissionais da área jurídica que tenham essa habilidade, que tenham esse conhecimento dessa parte de gestão. Então, existem muitos livros no mercado, até o próprio livro da Samantha, né, sobre controladoria jurídica, que ele é muito rico em informação do que é, de como fazer. E dentro dessa área de gestão, assim, o que eu indico para vocês é, de fato, buscar conhecimento da área, porque é muito importante. Quando você se torna um controller jurídico, um leque de oportunidades aparece dentro do escritório para você, dentro de uma controladoria jurídica, mas não só isso. É um cargo que traz muita responsabilidade também. Então, você tem que ter um perfil muito responsável, muito organizado, né? Então, porque a controladoria jurídica acaba sendo o coração do escritório, porque ela que impulsiona todas as informações que a área técnica vai ter. Então, com isso, a pessoa tem que ser muito organizada, tem que criar os seus fluxos de trabalho. A parte de gestão, ela se torna imprescindível. Então, não adianta só você saber o que um controller jurídico faz. Você tem que gerir aquela controladoria jurídica. Você tem que saber a forma de chegar nos advogados para fazer a cobrança das tarefas, dos prazos, dentro do período que foi proporcionado, do que foi colocado para fazer. Aí, às vezes, o controller tem que ter um pulso firme, porque o escritório estabeleceu que o prazo para entrega que o advogado tem que fazer é de D-2. Aí o advogado vai lá na controladoria jurídica e vira e fala, não, porque o prazo fatal é esse. Então, você tem que falar assim, não, o prazo do escritório é esse de D-2, então o prazo que você tem é esse para cumprir. Então, tem umas habilidades assim que elas têm que ser desenvolvidas. Desculpa, Dani, falhou. Exato. O controller também tem que ser bem atuante com os sócios. A Monique aqui, ó, a controller super ativa aqui do estado, perguntando se saber parametrizar o sistema é função do controller. Sim, Monique, é função do controller fazer essa parametrização. O controller, ele tem que ser a pessoa dentro do escritório que tenha maior expertise dentro do software de gestão. Ele tem que entender tudo como funciona, porque ele vai identificar quais são os parâmetros que têm que ser criados, qual é a parametrização que precisa ser feita. Então, essa é sim uma função do controller. É claro que com a consultoria, a gente entrega isso de uma forma já bastante mastigada, né, Dani? Quando faz a consultoria com a gente já deixa o software do jeito que o software precisa ficar. Então, a gente parametriza tudo. Mas depois disso, acaba que o escritório pode englobar alguma área de atuação que não tinha antes e precisa acrescentar outros parâmetros dentro do software. Aí, Monique, não adianta não, você que vai ter que fazer mesmo. A super controller aqui do estado. E a gente tem também, pessoal, que sempre tem em mente que o conhecimento de gestão as faculdades não dão.
Então, ele é muito importante, não só para o controller, que é a pessoa, é a porta de entrada, vamos dizer, da gestão do escritório, mas para os sócios, para os gestores, para os gerentes jurídicos, mesmo técnicos, né? Eles têm que ter esse conhecimento de gestão, porque gestão, gente, é estratégia. É muito diferente você entregar tecnicamente só um processo, responder aos prazos processuais e enxergar a carteira de processos, aquele processo do cliente, quando pessoas físicas, de uma forma estratégica. Onde eu vou conseguir levar mais ganho para o meu cliente? Então, ferramentas de gestão, indicadores, tal, podem trazer isso. Então, é muito importante que todo mundo no escritório comece a respirar a gestão. Né? Quando a gente fez aquele curso no Damásio sobre gestão de escritórios, que é um curso online que a Radar participou, da idealização e tudo, a gente tentou levar isso e foi muito bacana a devolutiva que nós tivemos, porque as faculdades não investem em mostrar a gestão. E aí saem advogados que vão abrir escritórios que não sabem fazer um plano de negócios, que não têm a menor noção de como administrar pessoas e trabalhar fluxos de trabalho, para que isso serve? Não sabe nem que existe às vezes. Então é bem complicado. Exatamente. Mas, Dani, ó, a gente já está passando aqui para os nossos minutos finais. Eu acho até que é válido você colocar aqui a sua rede social, seu Instagram também, né? Porque você sempre está gerando conteúdo bacana também nessa área de gestão, para o pessoal te seguir lá também, na sua rede. Estou pela Radar aqui, né? Daniele Alves, _ gestão legal. É o meu perfil, tá? Podem seguir lá e sigam sempre aqui o nosso da Radar, da Marcela. Nós também sempre colocamos conteúdo no Facebook, no LinkedIn. Exatamente. E assim, acaba que não dá para a gente aprofundar muito nos temas, né, aqui, mas qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem mandar lá para a gente pelo direct, que a gente responde com o maior prazer. E lembrando, pessoal, se vocês puderem responder a nossa pesquisa de remuneração, compartilhar com os advogados que vocês conhecem, que a gente quer crescer muito mais o âmbito, a amplitude disso, para a gente ter uma boa base estatística nacional. A gente vai dividir por estados, vai ficar bem bacana o trabalho, e a gente precisa da colaboração de vocês, o link está na bio. Exatamente, é só clicar e responder, não leva nem 5 minutos para responder essa pesquisa. Não, 3 minutinhos, a gente. Tá ótimo, então, Dani. Depois a gente... Eu acho que as perguntas foram feitas, né, ao longo da nossa conversa, que foi mais um bate-papo mesmo sobre essa parte de gestão. Depois a gente marca um novo encontro, né, para falar um pouco mais com vocês, para aprofundar um pouco mais em algum assunto específico. Aí, se vocês tiverem interesse em alguma live de algum assunto específico, é só mandar para a gente que a gente organiza também. Bacana, a gente pode organizar até com outros consultores da Radar, manda no direct que a gente vai respondendo para vocês. Exatamente. Brigadão por todos que participaram. Muito, muito obrigada mesmo. Ótimo final de semana, né? Afinal de contas, sextou. Então, ótimo final de semana para vocês. Fiquem em casa, curtam as lives que estão por aí, que tem muito conteúdo bacana também. Bacana. Obrigada, Marcela. Obrigada, pessoal, pela audiência e vamos que vamos. A gente está aqui para ajudar vocês a trazer o melhor conteúdo. Exato. Tchau, tchau. Até mais, gente. Tchauzinho.